A vida, meus amigos, é uma roda gigante que gira sem pena aqui no Rio de Janeiro. E nessa roda, pouca gente subia tanto quanto Augusto Valença, o dono da Petrocorp, a gigante do petróleo que movia o país. Mas lá embaixo, agarrado nos trilhos, estava Joca. Joca não tinha sobrenome chique nem endereço fixo, mas tinha uma cabeça que valia ouro. O garoto, com seus 12 anos de luta e o sol do rio queimando a pele, era o que a gente chama de desenrolado. Ele não pedia esmola, ele vendia experiência. Morava ali entre a Lapa e o centro, onde o cheiro de café se misturava com o cheiro de maresia e, de vez em quando, com o cheiro de encrenca. Joca era magricela, mas tinha olhos de lince e uma memória de computador. E o mais impressionante, ele era trilingüe. Aprendeu inglês com os gringos perdidos de Copacabana que precisavam de um guia rápido e barato. Aprendeu espanhol com os turistas argentinos e chilenos que vinham na alta temporada. E o português, claro, ele falava com a malandragem carioca que ninguém ensina na escola, mas que a rua cobra. Naquele fim de tarde, o sol já estava cansado de trabalhar, e a luz alaranjada batia nas fachadas espelhadas dos prédios corporativos do centro. Joca estava perto da Praça 15, observando o movimento dos engravatados que saíam apressados, cheios de pasta e pressa. Ele estava pensando em como conseguir o dinheiro para um pão de queijo quentinho, quando viu uma cena que não fazia o menor sentido. Escondido atrás de uma moita de hibiscos, num canto mais reservado da praça, estava um homem sentado num banco de mármore. O terno dele era impecável, cinza escuro, cortado sob medida, o tipo de roupa que custava mais do que Joca tinha visto em toda a vida. Os sapatos lustrosos refletiam a luz. Era a personificação da riqueza e do poder. Mas a postura? A postura era de quem tinha levado um choque. O homem estava curvado, as mãos cobrindo o rosto, e o queixo tremia. Joca demorou um pouco para processar, mas quando a mão do sujeito escorregou e ele viu o rosto vermelho e inchado, a ficha caiu. O homem estava chorando. E não era choro de dor física, era choro de alma partida. Aqueles soluços silenciosos que faziam os ombros dele balançarem eram pesados. Joca, que via miséria e desespero todo dia, sabia reconhecer a diferença entre a tristeza da barriga vazia e a tristeza do espírito quebrado. Aquele homem não estava triste, estava arrasado. A curiosidade venceu o medo. Joca apertou o passo e se aproximou devagar, com o cuidado de quem se aproxima de um animal ferido. "Pô, moço, tá tudo bem aí?" perguntou Joca, baixinho, em português. O homem deu um pulo no banco, assustado. Ele tirou as mãos do rosto, revelando a face. Joca quase caiu para trás. Ele conhecia aquele rosto, não pessoalmente, claro, mas de capa de revista, de outdoor gigante na Avenida Brasil, dos anúncios de televisão. Era Augusto Valença, o bilionário. O chefão da Petrocorp, o homem mais poderoso do setor de energia do Rio. Valença limpou as lágrimas apressadamente com a palma da mão, tentando recompor a marra de executivo. "O que você quer, garoto? Vá embora. Não vi nada. Não me incomode", disse Valença, a voz rouca e embargada. Ele tentou soar autoritário, mas o som parecia um miado triste. Joca não se moveu. Ele não estava ali para pedir dinheiro. Ele estava genuinamente intrigado. O que podia fazer um homem que tinha um mundo na mão chorar daquele jeito? "Não, moço, eu não quero nada. Só nunca vi um homem tão rico chorar tanto. O que aconteceu? A Petrocorp faliu?" Joca perguntou, com a inocência cruel que só a rua dá. Valença deu uma risada amarga, quase um engasgo. "Se a Petrocorp falisse, eu estaria gritando, não chorando, moleque. E não, ela não faliu. Pior, ela está de pé, forte como nunca. E é isso que me destrói." Valença olhou para Joca, e pela primeira vez, ele realmente viu o menino. Não viu o trapo, não viu o pé descalço. Viu a inteligência nos olhos curiosos e a falta de julgamento na postura. "Você é um garoto de rua, não é?" perguntou Valença. "Sou do Rio. A rua é só meu endereço, moço. E o seu?"
O que te faz chorar num banco de praça no meio do seu terno de milhão? Valença suspirou, um suspiro que parecia carregar o peso de todos os poços de petróleo da Petrocorp. Ele precisava desabafar, e aquele garoto anônimo que sumiria na multidão assim que ele terminasse de falar, parecia o único ser humano que não o julgaria ou tentaria tirar vantagem. Eu tenho tudo, garoto. Grana, poder, influência, mas não tenho paz. E sabe por quê? Família. Eu construí essa empresa do zero, com sangue e suor. E agora que estou ficando velho, preciso de alguém para tocar o barco. Alguém com caráter. Alguém que tenha a mesma lealdade que eu tive. Valença fez uma pausa e balançou a cabeça em desespero. Eu tenho sobrinhos, sabe? 2. O Bernardo e a Patrícia. Eles são meus herdeiros legais. Estão lá dentro, naqueles prédios de vidro, fingindo que trabalham. Mas eles não querem a empresa. Eles querem a liquidação. Querem vender tudo, pegar a grana e sumir. Zero visão, zero lealdade, zero caráter. O bilionário fechou os olhos novamente. Eu tô sozinho, garoto. Completamente sozinho. Não tenho filhos. Minha esposa se foi há anos. E eu não aguento mais ver esses abutres de terno me cercando, esperando que eu morra para devorar o que eu construí. Joca ouviu tudo em silêncio. A dor de Valença era palpável. Era uma dor diferente da fome, mas parecia igualmente corrosiva. De repente, Joca teve um estalo, uma ideia maluca, daquelas que só surgem quando a necessidade encontra a ousadia. Ele deu um passo à frente, apertando a mão que segurava uma garrafa de água vazia que ele pretendia vender. Escuta, seu Valença, começou Joca, usando o nome com a familiaridade que os cariocas usam para figuras públicas. O senhor tá precisando de um herdeiro leal, né? E eu tô precisando de uma família. E de um futuro que não seja embaixo de uma marquise. Valença olhou para ele incrédulo. Onde você quer chegar, moleque? Joca respirou fundo. Ele tinha que jogar a cartada mais alta de sua vida. Eu posso ser seu filho. Pelo menos o senhor pode me testar. Eu sou inteligente, aprendo rápido, e eu sei o valor de uma oportunidade. O senhor me dá um teto, comida e uns livros. Eu dou para o senhor a lealdade que esses engravatados não vão dar nunca. O senhor não tem nada a perder. Pior do que tá, não fica. O silêncio que se seguiu foi pesado. O vento soprava as folhas secas pela praça. Joca podia sentir o próprio coração batendo na garganta. Ele sabia que era uma loucura, mas se não tentasse, estaria condenado a continuar vendendo informações para turistas pelo resto da vida. Augusto Valença fixou o olhar no menino. Ele viu a audácia, a falta de medo. E, mais importante, ele viu a fome. Não a fome de comida, mas a fome de propósito. Você tem coragem, garoto. Muita coragem. E é exatamente disso que a Petrocorp precisa. Não de diplomas caros, mas de coragem. Valença murmurou, pensativo. Ele se levantou, ajeitando o terno. A tristeza não tinha ido embora, mas agora havia uma faísca de algo novo. Interesse. Você quer ser meu filho? É isso? Quer assumir o risco de herdar a maior empresa do Rio, com todos os problemas e todos os abutres que vêm junto? Quero, mas não pela grana, seu Valença. Quero porque o senhor parece ser um homem bom, só que está muito sozinho. E eu sei o que é estar sozinho. E a grana, bom, a grana a gente usa para fazer o que é certo. Valença deu um sorriso pequeno, o primeiro que Joca viu no rosto do bilionário. Garoto, você é um pirralho, mas fala como um filósofo. Mas ser meu herdeiro não é fácil. É um teste de fogo. Se eu te der esta chance, eu vou te colocar dentro da minha casa, dentro da minha empresa, e vou te expor aos meus inimigos. E eles não são brincadeira. Eles são a minha própria família. Valença olhou para Joca, sério. Eu te dou a chance, Joca. Qual é o seu nome completo? Só Joca, moço, por enquanto. Certo. Eu te dou a chance, Joca. Mas você tem que provar que é melhor, mais esperto e mais leal do que qualquer um que eu já conheci. Você aceita as regras do jogo? Joca não hesitou. Aceito. Qual é o primeiro passo? Valença pegou o celular.
Um aparelho que parecia ter sido feito de ouro maciço. O primeiro passo é sair daqui e ir para casa, a minha casa. Mas antes me diga uma coisa. Você me viu chorando. O que você acha que é mais valioso? O poder que me faz ser Valença ou a fraqueza que me faz chorar? Joca pensou rápido, ajustando a mochila surrada nas costas. O que o senhor tem de valioso não é o que o senhor possui, seu Valença. É o que o senhor sente. O choro mostra que o senhor ainda é gente, e para tocar uma empresa grande de verdade, tem que ser gente, não só máquina de fazer dinheiro. Valença ficou em silêncio, absorvendo a resposta. Ele discou um número rapidamente. Alô? Dr. Otávio, eu preciso de você agora, na porta do meu escritório. Não é emergência médica. É emergência de vida. E Otávio, prepare um quarto de hóspedes na mansão. Temos um novo morador. A vida de Joca deu um cavalo de pau tão rápido que ele sentiu tontura. Em menos de 1 hora, ele estava sentado no banco de trás de um carro blindado, com ar-condicionado no máximo, cheiro de couro novo, e Augusto Valença ao seu lado, fazendo anotações num tablet. O Dr. Otávio, o assessor pessoal de Valença, era um homem miúdo, de óculos, que parecia permanentemente assustado. Ele olhava para Joca, o garoto de bermuda suja e camiseta furada, com a mesma perplexidade que olharia para um alienígena. Senhor Valença, se me permite. O senhor tem certeza sobre isso? Este garoto... Otávio tentou argumentar. Valença o cortou com um gesto seco. Tenho, Otávio. O que eu não tinha certeza era se existia alguém no Rio que não estivesse interessado apenas no meu dinheiro. Este garoto me fez a pergunta mais sincera que já ouvi na vida. Agora pare de me questionar e me diga, o que a Patrícia e o Bernardo estão tramando no conselho? Enquanto Valença e Otávio discutiam a alta política da Petrocorp, Joca olhava pela janela. Eles passavam por bairros que ele só via em cartões postais, ruas largas e arborizadas, portões de ferro forjado e muros altos. Aquilo não era o Rio de Joca, era o Rio dos Deuses. O carro parou em frente a um portão monumental, numa rua tranquila do Jardim Botânico. A mansão era algo saído de um filme americano. Jardins imensos, luzes suaves iluminando palmeiras centenárias. Valença desceu do carro e fez um sinal para Joca. Bem-vindo, Joca. Esta é sua nova casa. Por enquanto, seu palco. Lembre-se, o teste começou. Você tem que se adaptar, e rápido. E a primeira regra é, você tem que parecer o que não é. Agosto Valença parou na entrada da sala principal, um salão com pé direito duplo, lustres de cristal e obras de arte nas paredes. A decoração era de um luxo frio, impessoal. A partir de agora, Joca, você não é mais o garoto de rua. Você é Joca, um protegido meu que estava estudando no exterior e voltou de repente. Você fala inglês e espanhol fluentemente, o que não é mentira. E você tem que agir como se tivesse nascido neste luxo. Entendeu? Joca assentiu, sentindo o cheiro de limpeza e riqueza entrando pelas narinas. Entendi, seu Valença, mas eu não tenho roupa, eu pareço um mendigo aqui dentro. Valença sorriu, chamando uma empregada uniformizada. Dona Lúcia, por favor, prepare um banho, chame o meu alfaiate e descarte essas roupas do Joca. Ele precisa de um guarda-roupa completo até amanhã cedo. E nada de roupas de criança. Ele precisa parecer um jovem prodígio. A empregada olhou para Joca com a sobrancelha arqueada, mas obedeceu. Joca foi levado para um quarto que parecia maior do que o cortiço onde ele tinha passado o último inverno. Cama king size, lençóis de algodão egípcio, banheiro com banheira de hidromassagem. Enquanto a água quente caía sobre ele, lavando a poeira e o cheiro da rua, Joca pensou nos sobrinhos de Augusto Valença, Bernardo e Patrícia. Ele sabia que, ao aceitar aquele convite, ele não estava apenas ganhando uma família, estava entrando numa jaula de leões. O dia seguinte começou cedo. Augusto Valença não era homem de perder tempo. Joca desceu para o café da manhã usando um conjunto de calça caque e camisa polo de marca que caía perfeitamente nele. O alfaiate tinha feito milagres em poucas horas. Ele parecia um garoto de classe alta, apenas um pouco pálido e com a expressão de quem tinha visto demais. A mesa de café da manhã era gigantesca,
cheia de frutas exóticas, pães franceses, queijos finos. Valença estava lendo o jornal, tomando um café. Bom dia, Joca. Dormiu bem? Como um anjo, seu Valença. Obrigado. Ótimo. Hoje você vai conhecer a sua nova família. E preste atenção, Joca. Eles são espertos. Eles vão tentar descobrir quem você é e por que eu te trouxe para cá. Você não pode vacilar. E o que eu digo se perguntarem o que eu estava fazendo fora do país? Diga que estava em um intercâmbio de idiomas em Nova York e que eu o chamei de volta para uma consultoria especial. Isso vai enfurecer meus sobrinhos, e é exatamente o que eu quero. O café da manhã foi interrompido pela chegada dos abutres, como Valença havia carinhosamente chamado seus parentes. O primeiro a entrar foi Bernardo, alto, cabelo impecavelmente penteado com gel, terno Armani e um sorriso falso que não chegava aos olhos. Ele tinha cerca de 35 anos e o ar de quem achava que o mundo lhe devia algo. Tio Augusto, que surpresa! O Dr. Otávio disse que havia um assunto urgente. O que é isso? E quem é este garoto? Bernardo perguntou, olhando para Joca de cima a baixo com desprezo mal disfarçado. Em seguida, veio Patrícia. Ela era mais velha que Bernardo, talvez 40 anos, vestida com um tailleur de marca e carregando uma bolsa que valia um carro popular. Ela era fria e calculista, e seus olhos eram duas fendas avaliadoras. Bom dia, tio. E sim, quem é o garoto? Não sabia que estávamos patrocinando um orfanato. Ele parece um pouco deslocado, tio Augusto. Joca sentiu a ofensa, mas manteve a calma. Ele precisava absorver o ambiente e a personalidade deles. Valença sorriu, um sorriso de satisfação. Bom dia, meus queridos. Este é Joca. Ele não é um órfão. Ele é um jovem prodígio que estava estudando e trabalhando com idiomas no exterior. Eu o trouxe de volta para me auxiliar em alguns projetos estratégicos da Petrocorp. Bernardo engasgou com o ar. Consultoria. Tio, com todo respeito, o que um garoto tem a nos oferecer que o nosso time de especialistas não tenha? E por que ele está hospedado na mansão? Ele não está hospedado, ele está morando aqui. E o que ele tem a oferecer, Bernardo, é algo que vocês parecem ter esquecido. Visão. Ele tem uma mente fresca. Ele fala 3 idiomas fluentemente, coisa que nenhum de vocês se deu ao trabalho de fazer, apesar das minhas insistências para que aprendessem inglês de negócios. Patrícia, sempre mais sutil, tentou uma abordagem mais amigável, mas Joca sentiu a picada por baixo da doçura. É um prazer, Joca. De onde você voltou? Nova York, não é? O tio Augusto comentou que você estava em intercâmbio. Como foi a experiência? Joca sabia que ela estava testando-o. Um garoto de rua que realmente tivesse passado meses em Nova York teria um sotaque carregado e gírias específicas. Ele precisava usar o conhecimento que pegou de turistas, mas com a formalidade que o ambiente exigia. Joca respondeu em um inglês perfeito, com um sotaque neutro e polido, aprendido com os executivos americanos que visitavam o Rio. It was quite demanding, Miss Patricia. I was focused on the linguistic nuances of trade negotiations. New York is intense, but nothing compares to the urgency of returning to Rio when Mr. Valença calls. Patrícia piscou, surpresa. Ela não esperava aquela fluência. Bernardo, que mal conseguia pedir uma água em inglês, ficou visivelmente irritado. Impressionante, disse Patrícia, voltando ao português, mas agora com uma tensão na voz. Mas, tio, a Petrocorp lida com bilhões. Não precisamos de um tradutor mirim. Precisamos de estratégia financeira sólida. E, a propósito, sobre o projeto de exploração na costa de Sergipe. Valença interrompeu, batendo na mesa de leve. Não hoje, Patrícia. Hoje Joca começa seu trabalho. E o trabalho dele é simples. Ele vai me acompanhar em todas as reuniões e vai observar. Ele é meu par de olhos extra. Ele vai aprender o negócio de baixo para cima. O bilionário olhou diretamente para os sobrinhos, e a ameaça estava clara. E eu quero que vocês o tratem com o mesmo respeito que me tratam. Ele é da casa, e dependendo do desempenho dele, ele pode ter um papel muito significativo no futuro da Petrocorp. O pânico começou a surgir nos olhos de Bernardo e Patrícia. Um garoto desconhecido, trazido do nada, estava sendo catapultado para o centro do poder.
O Valença estava mesmo procurando um herdeiro fora da família, e Joca era o candidato. Patrícia tentou uma última cartada, desta vez focando na origem. Tio, eu entendo a sua necessidade de sangue novo, mas, Joca, se você estava em Nova York, imagino que seus pais tenham um bom poder aquisitivo para bancar um intercâmbio de elite, certo? O que eles fazem? Joca sentiu o peso da pergunta. Ele não podia mentir sobre os pais, mas também não podia dizer que eram à rua. Ele precisava de uma resposta que fosse vaga o suficiente para ser verdadeira no contexto de Valença, mas que não entregasse seu passado. Ele olhou para Valença, que estava apenas observando a cena, esperando a reação do garoto. Joca respondeu em espanhol, olhando diretamente para Patrícia, mantendo o tom calmo e levemente melancólico. Mis padres me enseñaron que la lealtad y el trabajo duro son las únicas herencias que valen la pena, señorita Patricia. Dejaron el mundo muy temprano. Y el señor Valença es ahora mi único tutor y mentor. A resposta, dada em um terceiro idioma, misturando a dor da orfandade com a declaração de lealdade a Valença, foi um golpe de mestre. Patrícia ficou sem palavras. Valença bateu palmas, satisfeito. Excelente, Joca. Agora vamos trabalhar. Bernardo, Patrícia, espero vocês no escritório em 1 hora. E Joca, venha comigo. Vou te mostrar o que é a Petrocorp por dentro e onde você deve procurar os ratos. O escritório de Augusto Valença ficava no topo do arranha-céu mais alto do centro. A vista era espetacular. A Baía de Guanabara, o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor. Joca estava maravilhado, ele nunca esteve tão alto na vida. Olhe bem, Joca. Isso tudo foi construído com estratégia e confiança. E tudo pode ser destruído por um único ato de ganância. E é exatamente isso que Bernardo e Patrícia estão tentando fazer. Valença levou Joca para uma sala de segurança, onde havia monitores mostrando diferentes áreas da empresa. O teste é o seguinte, Joca. Você tem 3 meses. Nesses 3 meses, você tem que provar que não está aqui pela grana. Você tem que provar que está aqui pela Petrocorp. E a única forma de fazer isso é desmascarando a podridão que meus sobrinhos estão escondendo. Valença se virou, a expressão dura. Eles estão desviando dinheiro. Não sei como nem quanto, mas sinto no meu estômago. Eles estão vendendo informações privilegiadas para nossos concorrentes e estão sabotando o projeto de Sergipe. Se você achar a prova e me trouxer, Joca, você terá provado seu valor. E eu te dou o sobrenome Valença. Joca engoliu em seco. Não era um teste de matemática ou de idiomas. Era um jogo de espionagem corporativa, onde a falha significava voltar para a rua, ou pior, ser esmagado pelos sobrinhos do bilionário. O que acontece se eu falhar, seu Valença? Se você falhar, você volta para a sua vida anterior, e eu lido com meus problemas sozinho. Mas se você for descoberto tentando bisbilhotar, Joca, eles vão te destruir. Eles não têm pena. Você está pronto para o risco? Joca olhou para a vista lá embaixo. O rio parecia um mapa, e ele estava no ponto mais alto. Ele lembrou do cheiro de esgoto da rua, do frio da madrugada. Eu tô pronto, mas eu preciso de ferramentas. Eu não sou um executivo, sou um observador. Eu preciso saber onde procurar. Valença sorriu, pegando uma chave eletrônica. Você é o garoto que fala 3 línguas e sobreviveu nas ruas do Rio. Você é a ferramenta mais afiada que eu tenho. Mas para te ajudar a entender o jogo deles, vou te dar acesso total ao meu arquivo pessoal. Nele está tudo sobre a vida e as finanças de Bernardo e Patrícia, antes e depois de entrarem na Petrocorp. Use com sabedoria e lembre-se, a lealdade vale mais que o lucro. Joca pegou a chave, sentindo o peso da responsabilidade. Ele não era mais Joca, o menino de rua. Ele era Joca, o agente secreto, o futuro herdeiro, e o único que podia salvar a Petrocorp da ganância familiar.
O jogo tinha começado, e ele tinha que vencer. A chave que Augusto Valença deu a Joca era mais pesada do que parecia. Não era só a chave de uma sala cheia de papéis. Era a chave para a vida de duas pessoas ricas e podres, e a chave para o futuro de uma corporação inteira. A sala de arquivos ficava no subsolo da mansão, um lugar frio, climatizado, que cheirava a papel antigo e segredo guardado. Joca, que até a semana anterior dormia com o cheiro de lixo e maresia, agora estava cercado por prateleiras de mogno e dossiês lacrados. Aqui, Joca, você vai entender o que move essa gente, disse Valença gesticulando para os arquivos. Eles nasceram com colher de prata na boca, mas a colher não era suficiente. Querem a mina de prata inteira. Eu criei a Petrocorp para ser uma máquina de energia, não uma máquina de lavar dinheiro sujo. Valença deixou Joca sozinho, mas deu a ele uma ordem clara. Não durma. Leia tudo. E se tiver uma dúvida sobre jargão de terno e gravata, pergunte ao Otávio. Ele é chato, mas é leal e sabe tudo de finanças. Joca mergulhou nos arquivos. Ele descobriu que Bernardo, o sobrinho engomadinho, tinha um histórico terrível com jogos de azar e investimentos malucos. Antes de entrar na Petrocorp, ele havia quase levado à falência uma pequena distribuidora de bebidas da família. Ele era impulsivo e arrogante. Patrícia, a sobrinha fria, era o cérebro mais perigoso. Ela era formada em economia e tinha um histórico impecável, exceto por uma coisa: um estilo de vida que era insustentável até mesmo para alguém com um salário de diretora da Petrocorp. Joca viu recibos de joias, viagens e uma coleção de arte que só podia ser paga com desvio. Ela era metódica, mas gananciosa. Joca, o garoto que aprendeu a calcular o lucro da venda de água para turistas versus o risco de ser pego pela fiscalização, agora estava aprendendo a ler balanços trimestrais e contratos internacionais. O jargão era complicado, cheio de termos como hedge, derivativos e offshore, mas Joca tinha o dom da absorção. O que ele lia em português, ele traduzia mentalmente para o inglês ou espanhol, buscando clareza. Sua mente era uma esponja sedenta por conhecimento. Ele percebeu uma coisa crucial. A Petrocorp era gigantesca, mas os desvios não estavam nos milhões óbvios, estavam nos pequenos detalhes, nas vírgulas dos contratos que ninguém se dava ao trabalho de ler. As semanas seguintes foram um inferno de adaptação e tensão. Joca passava o dia no escritório de Valença, acompanhando reuniões, ouvindo a política interna e observando os sobrinhos. Bernardo tentava desestabilizar Joca com comentários sarcásticos e humilhantes. E então, Joca, nosso consultor mirim, já descobriu onde fica o cafezinho? Porque você parece mais útil servindo do que aconselhando. Bernardo soltou em uma reunião de diretoria, com um sorriso cínico. Joca não reagia com raiva, mas com precisão. Ele tinha aprendido com os diplomatas gringos que pediam seu serviço na rua. O silêncio e o conhecimento valem mais do que o grito. Em uma dessas reuniões, discutia-se a aquisição de equipamentos de perfuração de uma empresa alemã. O contrato estava sendo revisado por Patrícia e seu time. Patrícia, tentando mostrar que Joca era inútil, começou a falar sobre os termos de pagamento em inglês técnico e acelerado. Ela olhou para Joca, esperando que ele se perdesse no vocabulário. Joca, já que você é nosso especialista linguístico de retorno, você pode nos confirmar se a cláusula 4.2.b, que trata da força maior em relação à variação cambial do euro, está devidamente protegida pelo nosso swaption com o Deutsche Bank? Patrícia perguntou, com a voz carregada de desafio. Joca ouviu, processou a informação e, em vez de responder em português, ele respondeu em espanhol, mas citando a cláusula do contrato que ele tinha estudado na noite anterior. Señorita Patricia, el riesgo de fuerza mayor está mitigado, sí, pero he notado que la cláusula 7.1, referente a la entrega y penalización por retraso de los equipos, está redactada de manera ambigua. Si el retraso supera los 60 días, la multa está calculada sobre el valor de adquisición, no sobre el valor de mercado actual. Esto nos costaría millones si el mercado de petróleo sube. ¿No sería más prudente revisar esa fórmula?
mas notei que a cláusula 7.1, referente à entrega e penalização por atraso dos equipamentos, está redigida de forma ambígua. Se o atraso superar 60 dias, a multa está calculada sobre o valor de aquisição, não sobre o valor de mercado atual. Isso nos custaria milhões se o mercado de petróleo subir. Não seria mais prudente rever essa fórmula? Patrícia ficou branca. A ambiguidade era um erro que ela e seu time deveriam ter notado. E Joca, o garoto de 12 anos, tinha apontado o dedo na ferida, usando a sutileza do espanhol para parecer técnico e não agressivo. Valença sorriu, um sorriso pequeno e quase imperceptível. Ele notou que Patrícia evitou olhar para Joca depois disso. Joca tem razão, disse Valença, encerrando a discussão. Patrícia, revise essa cláusula. Perder milhões por causa de uma vírgula mal colocada não é aceitável. Joca marcou mais um ponto, mas ele sabia que esses pequenos triunfos só aumentavam a raiva dos sobrinhos. Bernardo tentou a tática da corrupção. Ele esperou Joca sair do escritório de Valença à tarde da noite, perto do elevador privativo. "Ei, prodígio!" chamou Bernardo, com um maço de notas na mão. "O que você quer, Bernardo?" Joca perguntou, sem parar de andar. "Olha só, vamos ser sinceros. Você está aqui para impressionar o tio Augusto. Eu entendo. Grana, mansão, vida fácil. Mas você não vai durar. Você é um peixe fora d'água. Eu posso te dar uma vida muito mais confortável se você parar de se intrometer." Bernardo abriu um maço de dinheiro. Eram notas de 100, uma quantia que Joca levaria anos para juntar na rua. "Pega isso. É seu. Um bônus. E o que eu quero em troca é simples. Quando o tio Augusto te perguntar sobre o projeto de Sergipe, diga que está tudo ok, que os atrasos são normais. Diga que a Patrícia e eu estamos fazendo um trabalho excelente." Joca olhou para o dinheiro. O cheiro de papel novo era forte. Ele lembrou da fome, do frio, da humilhação. Mas ele também lembrou do choro de Augusto Valença e da promessa de lealdade. "Bernardo, eu não estou aqui pela grana", Joca respondeu, mantendo a voz firme. "Eu estou aqui pela oportunidade. E o seu Valença me deu a chance de ter um futuro que não se compra com propina. Guarda essa grana. Você vai precisar dela quando o tio Augusto descobrir o que você e Patrícia estão aprontando." Bernardo perdeu o sorriso. Seu rosto ficou vermelho de raiva. "Se que ralho ingrato, você não sabe com quem está se metendo. Volte para o seu buraco, antes que eu te mande de volta de um jeito que você não vai gostar." Joca deu de ombros. "Não se preocupe, Bernardo. Eu já vi gente muito mais perigosa do que você e sua irmã na Lapa, e eu ainda estou de pé." Ele entrou no elevador e apertou o botão do subsolo, onde o carro blindado o esperava. Bernardo ficou lá, sozinho, tremendo de fúria e medo. O desafio de Valença era claro: provar o desvio no projeto de Sergipe. O projeto de Sergipe era a nova mina de ouro da Petrocorp, uma área de exploração promissora no Nordeste. Mas o desenvolvimento estava atrasado e os custos inflados. Valença suspeitava que Bernardo e Patrícia estavam inflando os custos para desviar o excedente. Joca passou a focar sua atenção nos relatórios de campo. Ele notou que os relatórios de logística e de suprimentos passavam por Patrícia antes de chegarem ao conselho. O time dela sempre justificava os custos altos com a necessidade de equipamentos especializados importados, alegando que o fornecedor local não tinha a qualidade exigida. "Seu Valença, esses relatórios de suprimentos não batem", Joca apontou numa noite, mostrando uma pilha de papais. "Eles dizem que estão comprando sondas de perfuração de uma empresa holandesa chamada Deep Sea Drilling, mas o preço está 30% acima da média do mercado." "Eu sei disso, Joca. Eles alegram exclusividade e tecnologia de ponta." Patrícia me garantiu que a Deep Sea é a única que oferece a tecnologia necessária para o tipo de solo em Sergipe, Valença explicou, cansado. "Mas eu não acredito", disse Joca. "Se fosse tecnologia exclusiva, o preço seria alto, mas o relatório técnico deveria ser mais detalhado. E tem mais, o contrato com a Deep Sea é redigido em inglês, mas com uma seção de notas de rodapé em holandês, que foi ignorada na tradução oficial para o português." Valença arregalou os olhos. Holandês? Mas ninguém na Petrocorp fala holandês, exceto 1 ou 2 engenheiros velhos que estão aposentados. Joca sorriu, um sorriso de quem tinha achado um tesouro no lixo. "Eu não falo holandês,
mas eu sei ler alemão, e o holandês é parecido. E mais importante, eu sei quem fala holandês no Rio, seu Valença. Os marinheiros que param no porto para reabastecer. Valença começou a entender a genialidade do garoto. A Rua de Joca não era apenas um lugar de sobrevivência. Era um centro de informações globais e acessíveis. O que você descobriu nas notas de rodapé, Joca? Eu não precisei de um tradutor oficial. Eu fui no porto ontem à noite, de carro blindado e terno, o que foi estranho, mas funcionou. Eu conversei com um marinheiro de Roterdã que falava inglês e holandês. Eu mostrei as notas de rodapé. Joca fez uma pausa dramática. Ele estava contando sua investigação com a mesma emoção que contava uma fuga da polícia. As notas de rodapé, seu Valença, dizem que a Deep Sea Drilling oferece um desconto de 25% se o pagamento for feito através de uma conta intermediária no Caribe e se o comprador fornecer seus próprios componentes de vedação e tubulação. O que significa que eles estão nos cobrando o preço cheio, mas estão usando nossos próprios materiais e desviando o dinheiro do desconto para essa conta intermediária. Valença ficou em silêncio. A raiva começou a ferver no seu rosto. Ele não estava chorando agora. Estava furioso. Uma conta intermediária no Caribe, é claro. Patrícia é inteligente demais para usar o Brasil. E o desconto de 25%? Isso é mais de 50 milhões em desvio só neste contrato. E tem mais, seu Valença. O marinheiro me disse que a Deep Sea Drilling, na verdade, não fabrica as sondas. Eles são apenas intermediários. O fabricante real é uma empresa menor, chinesa, que vende o equipamento pela metade do preço. Valença bateu o punho na mesa de vidro, fazendo os copos tilintarem. Eles estão não apenas roubando, Joca, mas estão colocando a Petrocorp em risco comprando equipamentos de qualidade inferior de terceiros, disfarçados por uma empresa holandesa de fachada. O solo de Sergipe exige precisão. Isso é sabotagem. Exatamente. E o rastro de dinheiro, seu Valença, não está nos balanços na Petrocorp. Está nessa conta no Caribe, que Patrícia e Bernardo criaram para lavar o dinheiro do desconto. Joca tinha achado a prova. E ele tinha achado isso em menos de um mês, usando a habilidade mais subestimada, a curiosidade trilíngue e o faro da rua. Valença respirou fundo, tentando acalmar a fúria. Ele olhou para Joca com uma mistura de orgulho e espanto. Você é inacreditável, Joca. Você fez o que 300 executivos e auditores não conseguiram fazer em um ano. Você encontrou o ponto fraco deles. Eles acharam que ninguém ia ler a letra miúda, seu Valença, principalmente se estivesse em uma língua que não é de negócio. Eles subestimaram a minha necessidade de ler tudo. E agora? Perguntou Valença, a voz baixa e perigosa. Agora, o senhor tem a prova do desvio, mas falta a prova da sabotagem. O que eles ganham em atrasar o projeto de Sergipe, além de desviar a grana da compra de equipamento? Valença explicou, voltando à sua cadeira. Se o projeto de Sergipe atrasar muito, o conselho pode decidir vendê-lo, e quem compra, uma concorrente. É isso que eles querem. Eles querem que a Petrocorp encolha para que eles possam liquidar os ativos e embolsar a comissão. Joca entendeu. O roubo era duplo, dinheiro e ativos. Eles precisam provar que o projeto é inviável, seu Valença. E para isso, eles precisam de um relatório técnico que diga que o solo é difícil ou que o equipamento falhou. E Patrícia é a responsável pela logística. Joca pensou por um momento. Ele tinha que ir além dos papéis. Ele tinha que ir para a ação. O senhor precisa me mandar para Sergipe. Eu preciso ver o canteiro de obras. Eu preciso falar com os engenheiros de campo. Eu preciso encontrar o que eles estão sabotando fisicamente. Valença hesitou. É perigoso, Joca. Se eles descobrirem que você está na área, eles vão saber que eu estou desconfiando deles e você está no centro da minha investigação. Se o senhor me mandar como consultor júnior de logística, eles vão achar que estou lá para atrapalhar a Patrícia. É o que eles esperam. Eu sou o bode expiatório perfeito para eles acharem que o senhor está sendo paranoico, mas eu vou estar lá para achar o parafuso solto. Valença riu,
uma garganada genuína de satisfação. Certo, Joca, você tá certo. Vamos usar a arrogância deles contra eles mesmos. Prepare-se. Amanhã de manhã você voa para Aracaju, mas leve o Dr. Otávio. Ele vai ser sua sombra, seu cofre ambulante e seu álibi. A viagem para Sergipe foi a primeira vez que Joca voou de avião. Ele olhava pela janela, vendo o Rio de Janeiro diminuir e o Nordeste se aproximar. Dr. Otávio, o assessor, estava claramente desconfortável com a missão. Joca, garoto, você tem certeza de que entende a gravidade disso? Se a Patrícia descobrir que você está investigando o atraso, ela vai te esmagar como uma barata, sussurrou Otávio, ajeitando os óculos. Eu entendo, doutor, mas eu não estou indo para esmagá-los. Eu estou indo para achar a prova. A diferença é que eles usam a força e eu uso a cabeça. Ao chegarem no canteiro de obras da Petrocorp, a atenção era palpável. O local era vasto, cheio de lama vermelha e máquinas paradas. Os engenheiros e operários pareciam desanimados. Joca e Otávio foram recebidos pelo gerente de campo, um homem chamado Cícero, que parecia exausto. Bem-vindos. O senhor Valença disse que o senhor Joca viria para revisar a logística. Espero que não seja mais burocracia, porque já estamos afundando em papelada, disse Cícero sem rodeios. Não se preocupe, Cícero. Eu estou aqui para simplificar. Me mostre os equipamentos importados que estão causando o atraso, pediu Joca, com a seriedade que ele tinha copiado de Valença. Cícero os levou até o pátio de armazenamento, onde as sondas Deep Sea Drilling estavam empilhadas, parcialmente montadas. Eram enormes, azuis e pareciam novíssimas. O problema está nessas belezinhas, explicou Cícero. Elas vieram da Holanda, mas os técnicos que vieram instalá-las disseram que o sistema de vedação está falhando e a pressão hidráulica não está estabilizando. Estamos perdendo tempo e dinheiro. Joca se aproximou dos equipamentos. Ele não era engenheiro, mas tinha uma habilidade que Patrícia e Bernardo não tinham. Ele sabia que a verdade nem sempre estava na superfície. Ele passou a mão na carcaça da sonda. O cheiro era de óleo novo, mas havia algo estranho na cor dos parafusos. Cícero, me diga uma coisa. Quando o equipamento chegou, ele veio com todos os manuais de instrução? Sim, claro. Tudo em inglês técnico, como sempre. Patrícia insistiu que os manuais fossem guardados no escritório de campo, trancados a 7 chaves, para garantir a segurança das informações. Joca e Otávio foram ao escritório de campo. Joca pediu para ver os manuais. Patrícia tinha razão. Estavam todos em inglês, complexo e cheio de diagramas. Joca começou a folhear o manual de uma das sondas, a DSD-2000. Ele parou numa página sobre a manutenção do sistema de vedação. Dr. Otávio, me passe o celular do seu Valença, por favor. Eu preciso de uma foto deste diagrama. Ele tirou a foto e mandou para Valença, com a legenda: achei o parafuso solto. Mas Joca não parou aí. Ele olhou para o próprio manual. A capa estava gasta e as páginas internas pareciam muito usadas, mas o equipamento era novo. Cícero, você tem certeza que esse manual é do equipamento que está lá fora? Claro, Joca. Veio com a caixa lacrada. Joca balançou a cabeça. Não veio, não. O número de série no manual não bate com o número de série na carcaça da sonda. E mais, esse manual está em inglês, mas o tipo de fonte e a diagramação parecem chineses, não holandeses. Ele pegou o manual, foi até a sonda no pátio e procurou pelo número de série na placa de identificação. Lá estava o número. E ao lado dele, Joca notou algo que Patrícia e Bernardo esperavam que ninguém da Petrocorp notasse. Havia uma pequena inscrição, quase apagada, que dizia Made in Shenzhen. O equipamento não era holandês, era chinês, de um fabricante de baixo custo que Patrícia e Bernardo tinham comprado pela metade do preço e estavam revendendo para a Petrocorp com o selo da Deep Sea Drilling. Joca pegou o celular e ligou para Valença, ignorando o Dr. Otávio, que estava pálido de medo. Seu Valença, não é só desvio de dinheiro, é fraude e sabotagem intencional. O equipamento é falsificado. Eles compraram material barato da China e colocaram o selo holandês.
O sistema de vedação está falhando porque o material é de baixa qualidade, não porque o solo é difícil. A voz de Valença veio do outro lado da linha, cortando o ar. Falsificado? Isso é traição, Joca. Eles estão colocando a vida dos operários em risco e comprometendo a produção de petróleo do país por causa de um lucro sujo. Eles querem que o projeto falhe para justificar a venda, seu Valença. E para garantir que ninguém desconfie, eles trouxeram um manual falso e trancaram. Eles não queriam que ninguém visse o número de série e a qualidade do material. Joca olhou para a inscrição Made in Shenzhen e sentiu a adrenalina correndo. Ele tinha prova de fraude e sabotagem. Ele tinha achado o parafuso solto que afundaria os sobrinhos. Valença, o senhor precisa agir agora. Se eles souberem que eu descobri isso, eles vão tentar sumir com as provas aqui no local. Volte imediatamente, Joca. Você fez o suficiente. Eu vou acionar a Polícia Federal e a auditoria externa. Patrícia e Bernardo vão pagar caro por isso. O retorno ao Rio foi tenso. Augusto Valença estava no auge de sua fúria corporativa. A lealdade de Joca, contrastando com a traição de sangue, era um golpe pesado. Na manhã seguinte, Valença convocou uma reunião de emergência do Conselho Administrativo, na qual Patrícia e Bernardo seriam confrontados. Joca estava lá, sentado ao lado de Valença, como um general ao lado de seu imperador. Patrícia e Bernardo entraram na sala com a arrogância habitual, mas havia uma leve tensão em seus ombros. Eles sabiam que a presença de Joca era uma ameaça. Valença não perdeu tempo com rodeios. Bernardo, Patrícia, eu os chamei aqui para discutir a situação em Sergipe. Os atrasos são inaceitáveis e os custos exorbitantes. Patrícia, sempre a mais articulada, tentou defender-se. Tio Augusto, já explicamos. O solo é mais complexo do que esperávamos. E a Deep Sea Drilling nos garantiu o melhor equipamento. Não podemos controlar a geologia. Ah, mas podemos controlar a honestidade, Patrícia, disse Valença, a voz baixa e cortante. Ele deu um sinal para Joca. Joca, de pé, colocou sobre a mesa as provas. A foto das notas de rodapé em holandês, o relatório do desvio de 25% para a conta no Caribe e, por fim, a foto da placa de identificação da sonda em Sergipe, com a inscrição Made in Shenzhen. Patrícia e Bernardo, vocês não compraram tecnologia de ponta. Vocês compraram lixo falsificado da China, através de uma intermediária holandesa de fachada para desviar milhões e sabotar o projeto de Sergipe, forçando a venda dos ativos da Petrocorp. Joca declarou, em português claro e sem gírias. O silêncio na sala era ensurdecedor. Patrícia e Bernardo pareciam ter levado um choque. Eles olharam para Joca, o garoto que tentaram humilhar, com ódio e incredulidade. Bernardo explodiu. Você não pode provar nada. Esse pirralho está inventando. Onde ele conseguiu essa informação? Ele está mentindo. Valença sorriu friamente. Ele conseguiu a informação porque ele tem o que vocês não têm: lealdade e curiosidade. Ele não está atrás do meu dinheiro. Ele está atrás da verdade. E a verdade, Bernardo, é que o equipamento é falso. E o dinheiro do desconto está na sua conta offshore no Caribe. Valença apertou um botão. 2 seguranças entraram na sala. Vocês estão demitidos e serão processados por fraude corporativa e sabotagem. A Polícia Federal está a caminho. Patrícia tentou manter a pose, mas seus olhos traíram o medo. Tio, você está cometendo um erro. Não pode confiar neste garoto de rua. Ele não é ninguém. Valença olhou diretamente para Patrícia, e a tristeza que Joca tinha visto no banco da praça tinha sido substituída por uma determinação de aço. Ele pode não ser ninguém para você, Patrícia, mas para mim, ele é o único que me provou o valor da lealdade. O valor não está no sangue, está no caráter. E Joca tem mais caráter no dedo mindinho do que vocês dois juntos. Bernardo, desesperado, tentou avançar sobre Joca, mas foi contido pelos seguranças. Você vai se arrepender disso, seu moleque. Você tirou tudo de nós, gritou Bernardo. Joca observou a cena com calma. Ele não sentia triunfo, apenas a satisfação de ter cumprido sua missão. A riqueza e o poder deles tinham desmoronado por causa da ganância. Augusto Valença se virou para Joca, enquanto os sobrinhos eram escoltados para fora. Você venceu, Joca. Você salvou a Petrocorp e me salvou de mim mesmo.
Agora me diga, depois de ver o que o dinheiro faz com as pessoas, você ainda quer ser meu herdeiro? Joca olhou para a vista espetacular do rio. Ele tinha visto o pior da rua e agora o pior da riqueza. Quero, seu Valença, mas eu quero para fazer diferente. Eu quero usar a Petrocorp para construir, não para destruir. Eu quero provar que a lealdade vale mais que o lucro. Valença sorriu, estendendo a mão. Então, bem-vindo à família, Joca, Valença. O teste acabou e a sua nova vida está apenas começando. Aquele silêncio na sala do conselho, depois que os seguranças arrastaram Patrícia e Bernardo, era o som da justiça sendo feita. Valença estava de pé, as mãos apoiadas na mesa de mogno, respirando fundo como se tivesse acabado de sair de um mergulho profundo e voltado à superfície. Ele olhou para Joca, que havia voltado a se sentar, pequeno naquele terno sob medida, mas com a postura de quem tinha acabado de derrubar um império de ganância. Você venceu, Joca. Você salvou a Petrocorp e me salvou de mim mesmo. Agora me diga, depois de ver o que o dinheiro faz com as pessoas, você ainda quer ser meu herdeiro? Joca olhou para a vista espetacular do rio. Ele tinha visto o pior da rua e agora o pior da riqueza. Ele sabia que o luxo era uma armadilha, mas a oportunidade, a oportunidade de fazer o certo com tanto poder era tentadora. Quero, seu Valença, mas eu quero para fazer diferente. Eu quero usar a Petrocorp para construir, não para destruir. Eu quero provar que a lealdade vale mais que o lucro. E eu quero um nome. Não quero ser só Joca, o garoto de rua que virou consultor. Eu quero o seu nome, seu Augusto. Quero honrá-lo. Augusto Valença caminhou até Joca, estendeu a mão e a pousou no ombro do garoto. Pela primeira vez, o toque não era de chefe para funcionário, nem de bilionário para protegido. Era o toque de um pai. Então, bem-vindo à família, Joca Valença. O teste acabou e a sua nova vida está apenas começando. O processo legal, meus amigos, é uma chatice sem fim, mas com Augusto Valença ao seu lado, ele é rápido e eficiente. Em menos de um mês, a adoção foi formalizada. Joca não era mais só Joca, ele era João Vitor Valença, embora Augusto insistisse em chamá-lo apenas de Joca. A história oficial era que ele era um parente distante, que Valença havia tirado de um intercâmbio na Europa para protegê-lo de problemas familiares lá fora. O escândalo dos sobrinhos foi abafado pela máquina de relações públicas da Petrocorp, mas o mercado entendeu o recado. Augusto Valença tinha um novo herdeiro e ele era implacável com a corrupção. A vida de Joca deu um giro de 360 graus. Ele ganhou um quarto que parecia um apartamento, com uma biblioteca particular recheada de livros que ele devorava com a mesma fome com que devorava o conhecimento das ruas. Ele foi matriculado em uma escola de elite no Rio, e para surpresa dos professores, o garoto que nunca tinha tido educação formal era um gênio. Seus professores de idiomas ficavam boquiabertos. O inglês e o espanhol dele eram de nível nativo, e ele pegava o francês e o mandarim com uma facilidade assustadora. Joca não estava apenas estudando, ele estava absorvendo o mundo que lhe havia sido negado. Mas a maior mudança não estava na escola, estava dentro da Petrocorp. Valença, revigorado pela lealdade de Joca, voltou a ter paixão pela empresa. Ele finalmente tinha alguém para treinar, alguém que valorizava o suor da construção. Você não precisa de um diploma, Joca, Valença dizia enquanto o garoto o acompanhava nas reuniões. Você precisa de caráter. Os diplomas ensinam a ganhar dinheiro, o caráter ensina a usá-lo. E Joca usava a inteligência dele para desarmar a burocracia. Ele olhava para as pilhas de relatórios e pensava como um garoto da rua. Qual é o caminho mais rápido e honesto para resolver isso? Em uma ocasião, a Petrocorp estava perdendo um contrato bilionário na África porque a negociação estava travada em detalhes de logística e termos de pagamento complexos, com mediadores de vários países. Os advogados estavam enlouquecendo com a papelada. Joca, de 13 anos, sentado na ponta da mesa, ouvindo a discussão por horas, finalmente levantou a mão. Seu Valença, com licença, o problema não é o contrato,
É a confiança. Todos na sala olharam para ele. Como assim confiança, Joca? Perguntou um diretor de finanças, cético. Eles estão usando 3 mediadores porque não confiam que o nosso pagamento será feito no prazo, e nós não confiamos que a entrega deles será garantida. Mas eu estava lendo o relatório de campo. O CEO da empresa africana, o Sr. Okoro, estudou em Paris e tem um projeto de caridade pessoal em Lagos que está com problemas de financiamento. Joca fez uma pausa, olhando para Valença. Seu Valença, em vez de ficarmos discutindo cláusulas de penalização que nunca vamos usar, por que não oferecemos um patrocínio direto e transparente ao projeto de Lagos, fora do contrato de petróleo, como um gesto de boa-fé? Pagamos o patrocínio agora e eles se sentem seguros sobre nossa intenção de longo prazo. Isso pode destravar o contrato. A sala ficou em silêncio. Era uma jogada que misturava a diplomacia de alto nível com a malandragem da rua. Joca sabia que, às vezes, um pequeno favor honesto vale mais do que 1000 cláusulas legais. Valença sorriu. Faça isso, Joca. Patrocínio total. E use o nosso contato em Paris para ligar para o Sr. Okoro e falar sobre o projeto dele. Use o francês, Joca. Ele vai gostar de ouvir alguém falar a língua que ele estudou na juventude. E assim foi feito. O contrato foi fechado em 48 horas. Joca tinha transformado a negociação, não com finanças complexas, mas com humanidade e um toque pessoal. Ele usou a empatia que a rua lhe ensinou, entender a necessidade do outro. 1 ano se passou desde o dia em que Joca encontrou Valença chorando na praça. Bernardo e Patrícia estavam enfrentando processos longos e caros. Eles perderam tudo. A ganância deles os tinha levado de volta à estaca zero, mas sem o caráter que Joca usou para se reerguer. Valença, agora com Joca ao seu lado, estava mais leve, mais feliz. A Petrocorp estava passando por uma revolução silenciosa. Joca havia implementado um programa chamado Raiz Forte, que investia diretamente nas comunidades próximas às áreas de exploração. Seu Valença, a gente não pode tirar o petróleo do solo e deixar a comunidade na lama, Joca argumentou. Lealdade não é só com o chefe, é com quem faz o trabalho. Se eles sentirem que a Petrocorp é deles, eles serão nossos maiores defensores, não nossos inimigos. Joca, o ex-garoto de rua, estava ensinando o bilionário a ser um líder comunitário. No aniversário de 1 ano da adoção, Valença convidou Joca para um passeio. Não em um carro blindado, mas em um táxi simples, como se fossem 2 anônimos. Eles foram até o centro, a Praça 15, onde o sol batia nas fachadas espelhadas, exatamente como naquele dia. Valença parou na frente do banco de mármore, onde ele tinha chorado. Senta aqui, Joca. Eu preciso te perguntar uma coisa de novo, agora que você viu os 2 lados da moeda. Eles se sentaram no banco. Valença tirou do bolso um lenço, não para secar lágrimas, mas para limpar o suor. Naquele dia eu te perguntei o que era mais valioso, o poder que me faz ser Valença ou a fraqueza que me faz chorar. Você disse que era o que eu sentia, porque para tocar uma empresa grande tem que ser gente, não só máquina de fazer dinheiro. Valença olhou para Joca, agora João Vitor Valença, seu filho e herdeiro. Você tinha razão. Naquela época eu estava chorando porque me sentia traído e sozinho. Hoje eu não choro mais. E não é porque sou forte, Joca. É porque eu tenho você. Você me deu a lealdade que eu precisava para voltar a ser gente. Joca sorriu, aquele sorriso esperto de quem já viu o mundo de todos os ângulos. E o que o senhor acha que é mais valioso agora, seu Valença? Valença pensou por um instante, olhando para os prédios gigantes da Petrocorp à distância. O mais valioso, meu filho, não é o petróleo que tiramos da terra, nem o dinheiro que ganhamos. É a pergunta que você me fez naquele dia. A pergunta que só alguém que não tinha nada podia fazer. Posso ser seu filho? Você me ofereceu sua lealdade em troca de uma chance. E essa lealdade, Joca, é o único ativo que não tem preço. É o que sustenta tudo. Valença se levantou, ajeitando o terno. Vamos para casa, meu filho. Temos uma reunião importante amanhã. O futuro da Petrocorp está em jogo e eu preciso do seu faro de rua para saber onde estão os ratos. Joca se levantou e seguiu Valença. Ele havia trocado a garrafa de água vazia por um futuro de responsabilidade.
Ele era a prova viva de que, no fim das contas, a maior riqueza de um homem não está no que ele acumula, mas no caráter que ele distribui. E assim, o garoto de rua trilíngue se tornou o coração e a bússola moral da maior empresa do Rio de Janeiro. A vida, meus amigos, é mesmo uma roda gigante. E Joca não apenas subiu, ele mudou a forma como ela girava.